E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um conteúdo sobre o piso de enfermagem. E eu estou trazendo dados aqui para vocês. E porque eu acredito que o piso de fato agora vai se efetivar, tá? Esse aqui é um dos dados que eu acredito, beleza? Nós temos aí o resultado do segundo turno das eleições para presidente da República. O Lula ganhou com 50,83. Bolsonaro perdeu, só que porém ele conseguiu 49,17. Como vocês estão vendo aqui, foi um resultado muito acirrado, ok? E só para deixar claro para você, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centrão. Não tenho religião, não sou ateu, não faço parte do sistema religioso, mas acredito em Deus. Ok? Talvez para você aí que é adepto a alguma linha de pensamento, alguma filosofia, seja política ou religiosa, talvez isso é algo impossível para você. Para mim, não. Eu vivo muito bem, sou um cidadão comum, pagador de imposto, empreendedor, graças a Deus. Então, estou vivendo muito bem e não preciso de nenhum nem outro para sobreviver. Eu deixando bem claro para você, viu? Antes de você vir aqui nos comentários e deixar sua abobrinha, o que você acha? Se você fala alguma coisa em relação ao Lula, vem os bolsomínios aqui e fala assim: ai, mas é porque você é petista, você é lulista. Se você fala alguma coisa em relação ao Bolsonaro, os lulistas vão vir aqui também, os lulamínios, porque assim como existe bolsomínio, existe lulamínio também, né? Então, assim, todos esses dois extremos, para mim, são burros, são idiotas. Sendo claro, mas você pode ter a linha de pensamento que você quiser. Eu não me enquadro nessa merda, beleza? E aqui, estou trazendo dados aqui porque eu acredito que o PIS será aprovado. Nós temos aí, pessoal, por mais que o Lula ganhou, só que, porém, quase 50% daqueles que votaram no Bolsonaro, né, ou seja, 100% desses que votaram aqui no Bolsonaro, não aprovam o Lula em hipótese alguma. Então, o Lula vai ter que pensar nesses dois públicos aqui, olha. Ele vai ter que pensar na popularidade dele em relação aos 50% aqui que votou nele, quase 51%. Só que ele também tem que olhar para esse lado aqui, olha, os 49,17% que não aprova. E ele vai ter que buscar uma forma de se popularizar cada vez mais, de se tornar popular. E essa briga aqui foi muito acirrada. Muito acirrada. Seja você de esquerda, ou você de direita, ou você de centrão, foi algo muito acirrado entre Lula e Bolsonaro. Lembrando, Lula ganhou. E as eleições? Eu acredito sim nos resultados das urnas. Tá? Assim como eu acredito no resultado das urnas quando o Bolsonaro ganhou em 2018. Hoje, vocês viram aí que os bolsominions estão duvidando das urnas, mas em 2018 eles não duvidaram. Então, assim, né? Quando esses dois lados aí, quando um ganha, o outro vai chorar. Quando um perde, um chora. Então, isso é normal. Por isso que eu falo que todo extremista é gado. Todo extremista é burro. Burro. Tá? Não tô falando burro, o animal não, que lá é inteligente demais, tá? Diferentemente dos extremistas aí, seja de direita ou de esquerda, que para mim, a pessoa quando ela olha e fala assim, olha, você é pobre, você tem que votar no Lula, no Bolsonaro, essa pessoa ela só prova para mim que ela tem poucos neurônios funcionando aí na cachola dela, beleza? E por que eu acredito? Olha, as duas classes profissionais que pendem para a esquerda são a área aí que engloba os professores, e essa área que engloba os professores nós temos enfermeiros, tá? E a classe da enfermagem em si, ela tende a pender mais para a esquerda. Então, Lula, dessa forma, pessoal, o Lula mais do que nunca, buscando aprovação cada vez mais e popularidade, ele vai aprovar esse piso, ele vai assinar a medida provisória. Isso sem sombra de dúvidas. Esse povo sabe jogar. Talvez você que apoia ele, talvez você seja uma pessoa que não tenha tanta inteligência. Seja você que apoia Bolsonaro ou você que apoia Lula. Talvez você não consiga olhar a política como algo de interesse. Todo político ele vai agir, ele vai ter por base o interesse próprio, a aprovação, a popularidade do mesmo e do partido político. A joia não é diferente com o PT, não é diferente com o Bolsonaro do partido PL, Bolsonaro do PL, Lula do PT. Ambos buscam popularidade, tanto para si quanto para o partido político. Fato. É
prove o contrário. Vocês não vão conseguir me provar o contrário. Então, vai ser muito comum, buscando popularidade, você ver Bolsonaro assinando, né, a favor da enfermagem, por mais que no íntimo, para mim, no íntimo, eu acredito que o Bolsonaro não é favorável à enfermagem. Por mais que ele assinou. Por mais que ele foi favorável, dando assinatura e tudo mais. Mas ele não, sancionando, ele não, intimamente ele não é favorável. E porque ele já falou isso, ele já mostrou isso em palavras. Então, assim, a boca fala que o coração está cheio. Mas na hora de dar a canetada ele assinou. Por quê? Visando popularidade. E o Lula, agora, ele não vai deixar de dar canetada na medida provisória para o piso de enfermagem. Deu para entender a minha analogia? Se você é de esquerda ou de direita, continue. Isso não interessa para mim, beleza? Não me interessa. Então, assim, e no discurso que teve do Lula aí na segunda-feira, de fato, ele falou dessas duas classes, onde ele é mais popular. Ele falou da classe dos professores, sobre o piso, e falou da classe da enfermagem também. Isso fica claro. E o Lula, ele vai ter que fazer algo sempre para essas duas classes aqui, olha. Lembrando que a enfermagem, em grande parte, e a classe dos professores aí, eles estão interligados. Porque nós temos enfermeiros, professores, ok? Então, nós temos professores aí que trabalham em hospitais também, que são enfermeiros. Então, assim, e ele vai ter que usar, já que essas duas classes aqui, uma das poucas classes profissionais aí que de fato ainda são fiéis a ele, não falo 100%, mas são. Os professores aí são fiéis ao Lula e na enfermagem que eu faço parte, um grande quantitativo dos profissionais de enfermagem de fato apoiam o Lula. Você acha que o Lula vai deixar de votar algo para favorecer essas duas classes? Lembrando que ele veio de um escândalo de corrupção, Lava Jato, delação premiada que acabou complicando mais a situação dele. O STF, de fato, deu uma enxugada no lado para ele. Mas ele está queimado. Está queimado no Brasil. Justamente por causa dos resultados das eleições. 49,17% votou no Bolsonaro. 50,83% fez o Lula ganhar. Assim, é uma diferença mínima, pessoal. Então ele não vai pensar duas vezes em votar algo favorecendo os profissionais de enfermagem ou os professores. Assim como ele já deixou nesse discurso aqui, ó, na última segunda-feira. Ele fez uma pergunta, né? Com um tom de crítica, e disse assim, ó, é possível fazer com que esse país seja socialmente justo se a gente não aumentar o salário mínimo das pessoas? Ou se a gente fica, né, brigando contra o preço dos professores e da enfermagem? Então, é uma pergunta isso aqui, olha. Fez uma pergunta. Tanto que aqui no final é uma interrogação. Ou seja, nós temos que, de fato, aprovar o piso salarial de enfermagem, o piso dos professores aí, que já foi aprovado, e aumento do salário mínimo. Então, aqui, cidadão comum, aquele cidadão que desempenha ali um serviço que muitas das vezes pode ser que não esteja relacionado a alguma classe aí, tá? Mas ele tem um salário mínimo, ele sempre vai votar favorável ao cidadão comum que ganha ali um salário mínimo, aos professores, a classe dos professores e a classe da enfermagem. 3 áreas aí, aonde ele ainda detém uma certa popularidade. E se ele votar contra, essa popularidade dele cai. Devido ao acirramento. Nós temos aí. Você entendeu a minha linha de pensamento? Então, mas e as instituições privadas que são contra o piso? Olha, esses donos de hospitais aí não estão nem aí pro Lula, cara. Estão nem aí. Por que eu estou falando isso? Porque eles conseguem se manter independente se é Lula ou Bolsonaro. Eles vão sempre lucrar. Então eles não precisam de Lula, sendo que Marcos Vinícius, cidadão comum, que trabalha que empreende na internet, ainda como pessoa física, não preciso de político, quem dirá essas pessoas jurídicas aí que já estão firmadas no mercado. Aí que não precisam mesmo. Se eu não preciso, para passar no concurso, para empreender na internet, para trabalhar com marketing digital,
Independente quem alternar aí como presidente da República, se for Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Marina Silva, vou continuar fazendo grana na internet. Então, assim, pessoal, mas existe uma classe, existe um grupo aí que depende. Então, assim, e ele é esperto, ele é inteligente. Aquele cara é inteligente, ele sabe o que ele faz. Ele sabe muito bem, ele sabe articular. Por isso que eu acredito que o piso vai ser aprovado por causa dessas três áreas aqui. Ele tem que manter a popularidade. E eu, o que eu quero? Eu quero que independente, Bolsonaro, Lula ou Ciro Gomes, Marina Silva, esse piso seja por quê? Seja aprovado de fato e passe a valer. Eu gosto de dinheiro. Cada vez mais dinheiro no meu bolso é melhor, independente. Ai, mas você gosta muito. Eu gosto. Minha linha de pensamento, eu vou morrer sim. Ai, mas você tá errado. Continuarei no erro, beleza? Te espero no próximo vídeo. É isso aí. Até mais.